Porque no fim do dia, a gente fala muito sobre isso, né? E é importante. Mas no fim do dia, bispo, é o que o senhor falou antes. A gente ainda tem gente passando fome no Brasil, sabe? A gente ainda tem gente em extrema pobreza. E muito disso, se não tudo, eu vou arriscar dizer, é consequência de pessoas que se elegeram, que se colocaram lá, prometendo mudanças, prometendo isso, aquilo, e não entregaram. E muitas vezes a igreja, por displicência ou talvez por ignorância, acabou apoiando pessoas assim. Sabe? Então, a gente vê no governo hoje, no Brasil, a principal fala do governo e do próprio presidente Lula também é combate à fome, combate à fome, combate à fome. A gente ainda tem um nível altíssimo de pessoas em extrema pobreza, entende? Então, e é o Estado atrapalhando, o Estado não está ajudando, não, o Estado está trabalhando nisso tudo, né? Então, essa é a minha maior preocupação, de que a gente esquece que não é sobre times, não é sobre pessoas. A pessoa fala assim, mas eu sou Bolsonaro, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá bom, tudo bem. Mas se você não se pautar no princípio, essas pessoas vão morrer. Mas os princípios são eternos, né? Então, como é que a gente vai escolher bons representantes pautados no princípio para resolver problemas de verdade que importam para as pessoas? Nós temos que enfrentar uma mudança estrutural muito forte. Nós vamos ter que ter representantes capazes de fazer isso. Em algum momento, nós vamos ter que ter um acerto de conta. Exato. Muito forte. Com a sociedade e a política. E que isso fica sendo procrastinado, infelizmente. Muito bem. Kriegner, e as igrejas? O que você acha? Antigamente, há 10 anos atrás, a igreja não pode entrar em política, a igreja não pode entrar em política, não se mistura. E hoje nós estamos aqui nesse quadro de salve-se quem puder, e tapa, e pescoção, e chute, e cadeirada. Exato, cadeirada, literalmente. Literalmente. Então... O que você pensa disso? Para onde nós vamos aí como segmento? Agora vamos jogar luz no nosso segmento. Nosso segmento. Eu achei positivo, bispo. Em alguns aspectos, negativos em outros. Mas, no geral, positivo o engajamento e a diminuição dessa resistência. Eu comecei a falar de política nas igrejas em 2016. Sim. E aí, depois de 2017, um pouquinho mais. 2018 era assim, eu passei de janeiro a setembro, indo em igrejas, sábado após de sábado, falando com jovens, etc., falando como votar, princípios bíblicos para o governo e coisa do tipo. Depois continuei. Lá atrás, eu vi muito mais resistência do que eu estou vendo hoje. Sim. Hoje, muitas pessoas falando sobre esse tema, pastores se posicionando. Mas a gente ainda tem aquelas igrejas que não aceitam. Mas sabe o que eu achei interessante? Que algumas igrejas que eu vi que não estão abertas para ensinar sobre princípios bíblicos para governo, etc., elas estão abertas para indicar candidato. Olha isso. Então, eu vejo que é um sistema que se alimenta. No sentido assim, o pastor escolhe, eu não vou ensinar o povo a pensar. Eu vou dizer em quem eles devem votar. Perfeito. E isso é muito negativo, mas é mais ou menos assim que funciona. Mas a gente está vendo as portas se abrindo, as pessoas falando, trazendo aqui, olha, como é que você escolhe, o que nós queremos buscar, né? Porque eu não sou contra, tem gente que fala que acha errado. Eu não sou contra o pastor indicar um candidato. Eu acho que é positivo que ele venha fazer isso. Claro que nada é forçado, nada é obrigado. Especialmente se a pessoa não tem. Exato. Olha, eu não tenho em quem votar. Eu poderia me dar uma indicação de confiança da igreja. Não é problema, não vejo problema nenhum. Porém, ele tem que ter a lição de casa de antes também, que é ensinar, olha, o que a Bíblia diz a respeito do governo? Qual que é a perspectiva bíblica sobre política? Né? Então, trazer esses parâmetros, porque ele ensina o povo a pensar. E ele pode dizer depois, olha, esse aqui é o candidato que eu acredito, é o melhor, etc., por essa e essa razão, e deixa o povo para pensar. Né? Então, eu acho que a igreja está acordando. Agora, o que ainda falta muito são... os líderes políticos da antiga geração que já estão no mandato, que já estão no cargo, de abraçarem a nova geração. Então, gabinetes, seja no nível municipal até o federal. Cadê os jovens cristãos que um dia querem disputar cargos, que um dia querem entrar trabalhando nesses gabinetes, sabe? E precisa ter esse casamento desses jovens que são potenciais políticos com esses que já são consolidados políticos. Sem ciúmes e medos de perder, talvez, sabe? Claro. Mas para ter esse trabalho de Elias Eliseu. Exato. Elias Eliseu na prática. Eu acho que isso é a coisa que a gente precisa ainda ver uma mudança. Eu conheço muitos gabinetes, eu conheço muito mais, mas que eu vejo
assim, de políticos que não são, que tem não cristãos trabalhando ali. Nada de errado, mas para mim é um desperdício. Sim. Por que não colocar aqui como assessor parlamentar o jovem da igreja que um dia quer estar nesse lugar, né? Então, ou fazer um estágio de férias, alguma coisa do tipo. Então, eu creio que a igreja está se abrindo mais, precisa trazer muito mais fundamento do que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala sobre governo, a Bíblia fala sobre economia, a Bíblia fala sobre quais são os critérios de um candidato. Romanos 13 vai dizer que não existe autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Então significa que Deus se importa com o governo, Deus se importa com quem governa, né? Provérbios 29 vai dizer, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quem governa importa sim. Tem gente que fala, não interessa, porque se entrar à esquerda, à direita, Deus vai fazer a vontade dele de qualquer jeito. Sim, é soberano, mas ele escolhe trabalhar através da gente também. Então Deus se importa com quem governa. E a história da igreja no Ocidente mostra, meu Deus, por exemplo, o primeiro milênio, depois de Constantino, do ano 500 até o ano 1000, praticamente todos os governantes, prefeitos, porque naquela época eram cidadelas formadas em volta de castelos, que eram dos senhores feudais. Desenvolvia 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas morando ali, né, no feudo, e era um controle dos senhores feudais. E durante esse período, quase todos os líderes, eles eram padres. Padres não, eles eram padres, porque nós não tínhamos... Sacerdotes, porque não tinha tido a separação entre igreja evangélica e católica, que só no ano 1517. Até lá, foi uma igreja única, cristã. Então, é impressionante como a responsabilidade cristã, na essência da missão, passava também pela responsabilidade de cuidar. Do polis, que é a vida social da cidade, do bem-estar. É incrível isso. E depois houve a ruptura e o afastamento e depois a demonização. Caímos no momento de demonizar a política. E aí a gente entregou tudo para o outro lado. Porque quem se omite, permite que o outro lado faça o que ele quiser. Quando que isso não é bíblico, né? Isso nunca foi o propósito abrir mão de Deus. do seu destino, deixar um ímpio decidir por você? De jeito nenhum. Que isso?